Seja bem-vindo ao meu canal. Eu já quero agradecer a Deus, né? E segundo, pela sua presença, por ter clicado nesse vídeo, porque Deus quer falar com você. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Andréa e eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero falar sobre o medo, porque o medo, ele estagna a pessoa, ele paralisa a pessoa. Será que é normal sentir medo? É normal sim, que nós somos seres humanos, nós sentimos medo. Agora uma coisa eu te falo, só não é normal você deixar o medo te paralisar. Você deixar o medo impedir de você viver, impedir de você seguir em frente, impedir de você conquistar os seus sonhos. Amém? Então, eu já quero começar, né, contando uma história bíblica que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 14, e a partir do verso 22. Preste bem atenção do que o Senhor vai falar comigo, do que o Senhor vai falar contigo nesta noite. Para você que está sentindo muito medo, Deus vai falar com você. Bom, o título é Jesus anda por cima do mar. Vamos ver o que Jesus quer falar conosco neste dia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era a contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só o que o Senhor falou com Pedro. Aqui o Senhor está falando com Pedro, um dos seus discípulos que estava no mar. E ali, né, houve um vento ao contrário. E o que aconteceu? Jesus foi ter com eles andando por cima do mar. E eles sentiam um grande medo
dentro de você. Então eles se assustaram quando viram Jesus andando por cima do mar para ir ter com eles, para os salvar. E Pedro, um dos seus discípulos, falou: se for o Senhor Jesus, manda aí ter contigo, ou seja, ir até Jesus andando também por cima do mar, sobre aquele vento, sobre aquela tempestade. Aí Jesus falou mesmo assim: vem. Aí Pedro usou a fé dele, né, no momento mais difícil, no momento que ele estava com muito medo. Mesmo assim, no medo, ele usou a sua fé em Jesus e foi até Jesus andando por cima do mar. Só que chegando já próximo de Jesus, o que foi que aconteceu? Bateu o medo. E aquele medo fez com que ele se afundasse. Então, o Senhor já está falando que não tenha medo, que eu estou contigo. Seja forte e seja corajoso. Então, só que Pedro, ele por algum momento, ele teve coragem. Mas quando ele viu em alto mar aquelas ondas balançando, aquele vento forte, ele deixou o medo tomar conta dele. E por causa disso, ele afundou. Quantas pessoas estão me escutando nesse momento, que estão se afundando, que estão deixando os ventos fortes te afundar? Está deixando o medo tomar conta, está se deixando ser paralisado, está deixando de ser feliz, de seguir sua vida, de fazer o que é certo por causa, né, dos ventos ao contrário, por causa das ameaças, porque aquele alto mar, aquele vento ao contrário, era uma ameaça para Pedro, para ele não ir, para ele ter medo, para ele não ir sobre o mar, né? Ir até Jesus. Então, não tenha medo da ameaça. Faça o que Deus está te direcionando, de acordo que seja certo com a vontade dele, que seja conforme a sua palavra. Coisas certas e não coisas erradas, que não te convém, que não agrada a Deus. Então, não deixe o medo te paralisar. O medo, por algum momento, Pedro foi corajoso, não é? Tem horas que a gente está em uma coragem e tem horas que a gente perde a coragem. Mas o Senhor está falando, não tenha medo, seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajosa, porque eu estou contigo. Porque maior do que aquele vento, maior do que aquela tempestade, maior do que o seu maior vilão, que é o nosso inimigo, que é o medo, é Deus que está conosco. É Deus que nos ajuda. E é Deus que segura nas nossas mãos. Então, Pedro, ele clamou ao Senhor, né? E o Senhor disse para ele: onde está a sua fé? Ele falou, né? Homem de pouca fé. Então, o Senhor está falando para a gente ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que a gente venha ter fé, fé em Deus, que a gente venha ter fé, fé na palavra, e que você venha enfrentar, né, os seus medos, alcançar o seu sonho e o seu objetivo de uma forma honesta, sem passar por cima de ninguém e sem querer o que é dos outros. Porque o que é dos outros não cabe em você. Porque o que é dos outros é dos outros. O que é seu, cabe certinho em você.
Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer o dos outros, então eu quero o que é seu. Você viu José? Os irmãos de José não tentaram matar ele e quis tomar a túnica de José de várias cores, que o pai tinha feito só para ele aquela túnica, para José. E os irmãos tentaram matar José, tomaram a túnica, mas não ficaram com a túnica de José e nem deram nele a túnica de José, porque o pai fez a conta certinho para ele. O que Deus está fazendo para a sua vida é para somente você, é sua conta certa. Não cabe não cabe em outra pessoa, não precisa ficar preocupado, porque o que é seu, não vai caber na sua amiga, não vai caber no seu amigo, nem do seu amigo vai caber em você, se você está querendo o que é dele. Então, o que é seu, Deus tem preparado para você, o seu sonho, entendeu? Então, essa é a palavra de hoje, que a gente não deixe o medo nos paralisar e que a gente tenha fé em Deus, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E que Deus abençoe a sua vida e guarde essa palavra aí. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E que todo o seu medo, tudo aquilo que impede de você seguir em frente, que seja dissipado, em nome de Jesus. E Deus abençoe.